Olá, estamos começando mais um programa do SaúdeCast, o podcast da revista Saúde Press, a sua saúde revista. Esse é o nosso novo formato, trazendo para você o melhor de informações sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto, a RadMed Diagnóstico por Imagem, ao Estúdio Fabrício Bastos e os nossos principais apoiadores aqui, né? A Agência Destaque, que trabalha conosco aqui na divulgação do nosso trabalho, a Barbearia Novo de Novo, que ajuda também no visual deste apresentador que vos fala, e do D2 Estúdio TV, que é esse espaço onde a gente pode proporcionar o melhor conforto e a melhor qualidade na transmissão para você. No programa de hoje, a gente vai receber um convidado muito especial, que está vindo falar sobre um assunto muito importante para mulheres principalmente, que é o Outubro Rosa, né? Nós estamos no mês da campanha do combate ao câncer de mama, e eu tenho hoje a honra e o privilégio de receber aqui conosco, no nosso estúdio, o doutor Carlos Mário Melo de Souza, diretor clínico da RadMed Diagnóstico por Imagem. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença, é um prazer, uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso estúdio. Quero agradecer o fato de saber que o senhor é um empresário extremamente ocupado, mas se disponibilizou a vir falar de um assunto de extrema relevância para o nosso público aqui hoje interessado em saber um pouco mais do tratamento do câncer de mama. E além das boas-vindas, eu inicio o nosso bate-papo perguntando ao senhor o seguinte: alguns estudos apontam que o câncer de mama é uma das principais causas de morte por câncer no nosso país, né, que acomete diversas mulheres no nosso país. Qual é o fator preponderante, assim, o que essas mulheres têm em comum para o desenvolvimento dessa doença, desse câncer especificamente? A palavra é do senhor. Eu diria que não é, essas mulheres não têm algo em comum. Existem fatores que propiciam ao desenvolvimento do câncer de mama, né? Então, muitos fatores, sejam eles hereditários, genéticos, ambientais, hormonais, né? Mas, fazendo um breve comentário em relação ao Outubro Rosa, né? Outubro Rosa é um mês que foi escolhido inclusive por uma situação extremamente, vamos dizer assim, que colaborou bastante com esse chamamento, né? Foi em torno de 1990, mais ou menos, né? Foi uma corrida em Nova York, chamada Corrida pela Cura. Tá? Perfeito. Então, onde o Instituto, a Nancy, irmã ela teve uma irmã e morreu de câncer de mama. E ela desenvolveu uma instituição, e todos nesse momento, naquele evento que ela patrocinou, entendeu? E que aconteceu em Nova York, né? Ela distribuiu laços rosas para todas as pessoas que participaram dessa corrida. Essa corrida foi chamada Corrida pela Cura, tá? Então, daí para frente, todos os anos, né, o outubro passou a ser esse mês de referência para esse mês de chamamento a todas as mulheres. O importante é que todas as mulheres tenham, acima de tudo, a conscientização, a educação, tá? E o cuidado com o seu corpo, né? Perfeito. Porque a gente sabe que prevenir, entendeu? Ele pode, inclusive, em 95% dos casos, quando esse câncer é encontrado de tamanho inicial, em fase precoce, as chances de cura são muito grandes. Então, veja bem, rastrear, como eu diria, você vai fazer o rastreamento, você vai fazer o diagnóstico e você vai tratar. Tá? É importante que tudo isso aconteça de uma forma precoce, tá? Porque se você tem um rastreamento e um diagnóstico precoce, mas não tem um tratamento precoce e adequado, entendeu? Então a gente fica um pouco... o que você pode oferecer a essa mulher? Agora, quando você oferece tudo isso, entendeu? As chances de cura são grandes. A forma de
prevenção de complicações piores, como, por exemplo, o próprio óbito, podem se dar através desse tipo de... Sim, sim, sim. Então, veja bem, existem os fatores, né? Os fatores, vejam bem, fatores de risco acentuado, entendeu? Uma mulher com fator hereditário para o câncer de mama, ela tem uma possibilidade muito grande. Maior do que outra mulher que não tenha, né? Exatamente. Claro. Uma mulher que tenha parente de primeiro grau com câncer de ovário antes dos 50 anos tem uma probabilidade muito grande. Perfeito, tá? Entendi. Uma mulher que tenha consanguíneos de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos também tem uma possibilidade grande. Maior também. Câncer de mama em parente em homem, tá? Isso também é importante porque é um fator predisponente. Agora, se a gente levantar tudo isso e ver que 70% dos casos de câncer de mama não tem nenhum fator, então a gente chega à conclusão que 30% dos casos de câncer de mama, entendeu, tem todos esses fatores predisponentes. Né? Sim, tem a predisposição para isso, predisposição. Mas tem outros fatores além desses existem que podem outros causar. fatores para isso, e 70% das mulheres que têm câncer de mama ou tiveram câncer de mama não tem fator nenhum preponderante. Né? Então, isso... Fator de caráter, vamos dizer, hereditário genético, hormonal. Né? Então, os fatores hormonais, por exemplo, que predispõem, né? O uso de anticoncepcional, né? Terapia de reposição hormonal. Né? Entendi. Então, o uso, por exemplo, de anticoncepcional, você vai usar num período de 10 anos, entendeu? Até mais, né? Dependendo, até mais tempo. Até né? mais tempo, mas o ideal é que se faça sempre uma pausa. Né? E aí, pós 10 anos, as chances de ter câncer de mama diminuem acentuadamente. Terapia de reposição hormonal, por exemplo. Tá? Você é exatamente igual. Você vai fazer a terapia de reposição hormonal, a mulher vai fazer terapia de reposição hormonal, tá? E posteriormente vai dar uma pausa. Depois dessa pausa, em 5 anos, as chances de ter câncer de mama diminuem consideravelmente. Sensivelmente, né? A obesidade, por exemplo, é um fator que estimula. Não é um fator genético nem hereditário, mas é um fator ambiental, vamos dizer assim. É um fator, entendeu, que também pode ser causador do câncer de mama. Por quê? Porque as células gordurosas, elas tendem a produzir estrogênio, entendeu? E o estrogênio é uma bomba, ele bombardeia a mama, tá? Então, bem como, veja bem, menarca precoce. A mulher que teve a sua primeira menstruação antes dos 12 anos. Que acontece muito, não é tão raro, né? Não é tão raro. A mulher que teve a sua última menstruação após os 55 anos. Essa mulher está predisposta ao estímulo hormonal. Tá? E esse estímulo hormonal, ele funciona exatamente bombardeando a mama. Tá? Então, uma mulher que menstruou cedo ou que parou tarde tem essa predisposição. Uma predisposição a ter câncer de mama. Né? Então, veja bem, isso tudo são fatores, né, que predispõem ao câncer de mama. Tá? Mas, como disse antes, não significa que esses fatores sejam os causadores de todos os cânceres que a gente possa, que toda mulher, que assim a mulher como possa vícios, né, doutor Carlos? Por exemplo, vícios, mulher que é tabagista, mulher que consome bebida alcoólica, isso também pode contribuir. Exatamente, né? O fumo, o benzopireno, né, ele estimula também. É um fator também. Lógico que ele está mais atrelado ao câncer de pulmão, mas existem estudos também que predispõem, né, um fator carcinogênico. Né? Sim, sem dúvida. Então, veja bem, o fumo, o hábito alimentar é importante, né? A perda de peso e o índice de massa corporal abaixo de 25, tá? Menor ou igual a 25, é importante essa perda de peso, porque protege
Protege porque não tem Evita. a gordura, A célula gordurosa, tecido adiposo não vai estimular o estrogênio. De Tá me forma entendendo? A produção de desproporcional, estrogênio. né? Exatamente. Então, é um fator protetor, né? Assim como, veja bem, nós falamos na menarca precoce, na menopausa tardia, né? Assim como a menarca numa idade avançada ou a menopausa numa idade menor, ela protege também a mulher. Assim como ela tem o lado ruim, ela tem o lado bom, dependendo do tempo. Por quê? Porque ela deixa de ter aquela atividade hormonal intensa. Aquele bombardeio, né? Um bombardeio hormonal. Então, o câncer de mama está ligado ao hormônio. Né? A gente sabe, o câncer de mama está ligado à genética, né? O câncer de mama está ligado a fatores hereditários e os hábitos alimentares, fatores ambientais, né? Uma pessoa, por exemplo, que fez radioterapia, né? Uma radioterapia antes dos 30 anos, principalmente por doença, radioterapia mediastinal em função de doença de Hodgkin, ela é predisposta o organismo está fragilizado, né? a desenvolver câncer. E esses pacientes devem ser tratados, devem ser vistos com muita atenção e até mesmo o tratamento e o rastreio desses pacientes devem ser pelo menos 8 anos após o término da radioterapia, entendeu? Então esses pacientes devem ser monitorados, entendeu? Então existem causas diversas, tá? Existem causas diversas, mas é bom lembrar que 70% dos cânceres nós não temos uma causa específica. Perfeito. Tá? O senhor colocou duas situações aí que me chamaram a atenção. O senhor falou da possibilidade de câncer de mama em organismo masculino, né? No caso do homem. Porque o homem tem também glândula mamária, Sim. apesar de atrofiada, né? Não é desenvolvido como a mulher. Existem casos de câncer de mama masculino assim que o tratamento acompanha o mesmo tratamento feminino? Sim, apesar de que o câncer de mama, o percentual de câncer de mama é 1%. Em homens. Em homens. Tá? Responde por 1%. 1% de Mas mamas. existe. Existe. Então, qualquer alteração na mama, a maioria dos casos onde você o homem procura procura o médico, procura a sua consulta médica para avaliação médica, né? São casos de ginecomastia, mais gordura. Que é aquele seiozinho que o homem acaba desenvolvendo. Exatamente, mais ginecomastia. Não tem o tecido glandular. Quando ele tem o tecido glandular, fibrogranular, vamos dizer assim, ele está predisposto também, como qualquer mulher, a desenvolver o câncer de mama. Né? Não, naturalmente, não que vai desenvolver, mas aí existem as condutas naturais para esses casos. Perfeito. E assim como o senhor colocou também que é a questão do bombardeio, né? O bombardeio entre aspas, o bombardeio hormonal, o bombardeio hormonal que a mulher sofre ao longo da vida pela menarca, pela menopausa. E a mulher que faz o uso, por exemplo, com certa frequência da chamada pílula do dia seguinte, que dizem que essa pílula do dia seguinte, não sei se isso procede, o senhor pode de repente nos responder, ela é de fato uma concentração muito alta de hormônio para um período muito curto de utilização. Isso também contribui para algum problema futuro? Mas isso na verdade, esse estímulo, né, você vai tentar explorar uma outra situação para que você não tenha a concepção. Né? Então, mas isso é temporário. Né? Isso é curto. Isso é um período essa agressão curto. Essa agressão é curta. Tá? Então, para que você tenha alteração, você tenha mutação, né? Você precisa de estímulo, vamos dizer assim, um estímulo crônico ao longo do tempo. De longo prazo, sim. Entendeu? De longo prazo. Médio para longo prazo, né? Esse estímulo eu diria frequente. Um estímulo frequente, né? E de longo prazo. Né? Entendi. Isso é importante. A minha pergunta, eu só fiz esse comentário porque quando a gente vê que o período de uma concepção, de fato, de uma gestação e o período de uso de anticoncepcional, isso altera todo o organismo da mulher, né, de uma maneira geral. A mulher fica com as mamas inchadas. Exatamente. A mulher tem um problema de ciclo menstrual que é alterado. Inclusive na pílula do dia seguinte, se eu não estou equivocado,
a mulher tem toda uma distorção no período hormonal, no ciclo menstrual dela. Sim, então, de repente, isso teria alguma interferência. Né? Como a gente falou, né? É uma bomba hormonal, né? É uma concentração muito alta. Né? Entendeu? E, inclusive, uma coisa que eu deixei de falar, quando a mulher amamenta... Isso é importante. Isso é importante, porque há uma maturação dessas células mamárias. Né? Outra causa importante também, já aproveitando esse gancho seu, a nuliparidade, a mulher que não tem filhos, né? A mulher que não amamentou, que não estimulou a amamentação. Que não estimulou, né? E esse estímulo é extremamente importante. As mulheres que engravidam após os 35 anos, tá me entendendo? São predispostas também, porque essa maturação, né? Da mama ocorre numa fase muito mais adiantada. Que era para ter sido antecipada. Exatamente. Antecipada não, o período certo. Um período... Em tese, o período certo. Em tese, né? Mas com a vida hoje que a gente leva, né? Hoje, não tem como planejar muito isso. Hoje a gravidez, o ritmo acelerado, né? Que consome todos nós, né? Principalmente as mulheres hoje, estão no nível também... de atividades, né, que às vezes impedem essa gravidez numa idade mais curta, né? Então essa gravidez acontece num período postergado, um pouco mais postergado, em função do equilíbrio de atividade econômica, equilíbrio dos seus afazeres. Planejamento familiar, né? Planejamento familiar e econômico, né? Sem dúvida. Entendeu? Agora o senhor falou da questão da amamentação. Algumas mulheres, por uma questão estética, né, elas têm preocupação, por exemplo, de fazer a colocação do silicone nas mamas em função de amamentação. Aí até que os cirurgiões plásticos sempre comentam que não atrapalha na amamentação, que todo mundo... E o silicone na mama pode ter alguma interferência nesse processo de câncer? Ele pode trazer uma abreviação desse processo ou, de repente, atrasar? O fato de uma mulher colocar a prótese de silicone na mama, isso pode interferir de alguma forma? Interferir, como seria a sua pergunta? Seria uma interferência no sentido de adiantar um processo de câncer, de repente poderia causar câncer, poderia ser um agente causador? Não. Até o presente momento a gente não tem nenhuma associação, né? Associação nesse sentido, bem como também as mulheres que têm silicone podem perder o medo de fazer a sua mamografia, elas devem fazer a sua mamografia. Não tem problema também. Porque, apesar de ter o silicone, existe uma manobra que a gente chama de Ekelund, em onde você desloca essa prótese para que você possa ter a maior parte do tecido mamário bem visibilizado na mamografia, no estudo mamográfico. Legal, que interessante. Entendeu? Como é que é hoje a tecnologia, né? Mas, doutor Carlos, é muito interessante isso, deslocar a prótese para essa leitura, muito, muito importante, né? Até para uma forma de esclarecimento. Eu acho que deve ter mulher que evita a mamografia exatamente por isso. Não causa nenhum dano na prótese, né? E, ao mesmo tempo, essa mulher mantém o seu rastreamento, mantém a sua prevenção contra o câncer de mama. Perfeito. Eu já havia conversado com o senhor nos bastidores aqui, que nos anos 70 a comunidade médica internacional observou uma queda, né, uma diminuição assim, substancial no índice de mortalidade em função do câncer de mama, principalmente nos países desenvolvidos, por permitirem acessos mais fáceis às mulheres aos tratamentos, aos diagnósticos, e isso não se reflete nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, de países que a gente... Antigamente na escola a gente aprendia como terceiro mundo, que são os países em desenvolvimento. Assim, quais seriam esses programas que, em tese, são programas que o governo oferece, incentiva, estimula, que tem com certa facilidade nos países desenvolvidos, mas que nós não temos tanto acesso aqui nos países em desenvolvimento? Quais seriam esses programas especificamente? Você poderia pontuar para a gente? Veja bem, existem... Nos anos 70, né? E posteriormente, a partir de 90, entendeu? O desenvolvimento tecnológico foi muito grande, né? E com isso, nos países desenvolvidos, o número de câncer de mama, estatisticamente, se elevou. Né? Esse número se elevou, esse percentual se elevou. Mas se elevou por quê? Porque se fazia mais diagnóstico. Porque as mulheres eram examinadas, né? O acesso era mais, vamos dizer assim, o acesso era maior. Foi facilitado. Foi facilitado.
Por exemplo, existe o rastreamento organizado e o oportunista. O oportunístico, vamos dizer assim. O acesso organizado, né, ocorre em países da Europa, tá? Onde existe uma central de regulação. Essa central de regulação, ela escolhe a população-alvo, tá? Então, ela começa a introduzir o rastreamento. Então, ela faz o rastreio, ela faz o diagnóstico, ela faz o tratamento, tá? Isso através de uma carta convite. Todas as mulheres numa faixa etária de 40 a 69 anos são convidadas a fazer o seu rastreamento, o seu exame preventivo contra o câncer de mama. De forma, de repente, até periódica, né? Exato. Não, isso acontece periodicamente, todo ano. Todo ano, de 2 em 2 anos, de acordo com a periodicidade determinada por cada país. Tá? Isso acontece. Entendi. E isso mostrou que houve uma redução enorme na mortalidade. Tá? Por exemplo, na Suécia, a redução da mortalidade por câncer de mama com esses programas de rastreamento foi de 44% de redução. Nossa senhora, é muito expressivo. Tá? E a redução de uma maneira geral, se a gente tiver um rastreamento adequado, gira em torno de 30%. Mas esse rastreamento deve ser feito por organizações governamentais e não governamentais. Tá? No Brasil, por exemplo, nós temos campanhas para rastreamento. Nós temos campanhas desenvolvidas pelo Instituto Nacional do Câncer, pelo INCA, né? Nós temos campanhas por ONGs não governamentais, que eu acho que a maioria no Brasil. Sim. Né? Então, isso cria o quê? Uma expectativa de que toda mulher possa divulgar tudo isso. E toda mulher tem a conscientização que ela deve fazer a sua prevenção, que ela deve fazer a sua mamografia. E por incrível que pareça, uma mamografia salva a vida. Está me entendendo? Pois é. E o importante de tudo isso é que você, com um programa bem feito de rastreamento, por exemplo, se a gente tivesse um programa como os países da Europa, nos Estados Unidos é mais ou menos como o Brasil. A gente acha que é um país de primeiro mundo, isso e aquilo, mas existe essa dificuldade também nesse rastreamento, não é tão importante, ou não é que não seja levado a sério, ou que não seja tão importante. Não é tão... desenvolvido de forma tão pontual. Né? A forma como ele é levado a essas mulheres na Europa é diferente. É mais assertivo. É um pouco diferente, entendeu? Então, eles buscam esse resultado. Entendi. A busca desse resultado, a busca desse rastreamento, a busca dessa prevenção, se dá no fato de que, se você faz o rastreamento, faz o diagnóstico precoce e trata também precocemente, você diminui o custo para essa mulher e você diminui o custo para o Estado. Por quê? Uma mulher em câncer avançado, entendeu? O custo dessa mulher para o Estado é muito maior. Alto. É muito alto. É muito alto do que o Estado desenvolver campanhas para prevenção e tratar essa mulher. Porque o importante disso tudo, desses programas, é a interrupção do curso da doença. Sim, claro. Tá? Numa fase exatamente inicial, e onde você possa oferecer tudo de bom para essa mulher. Dignidade, conforto. Oferecer uma qualidade de vida. Sim. Porque imagina você, além de tudo isso, existe a parte cosmética da coisa. Né? Então, veja bem, a autoestima da mulher. Tá? Imagina essa mulher se olhando no espelho sem a mama. Então, diz que o psicológico... Essa mulher, a autoestima dessa mulher se perde totalmente. O seio é uma forma de identificação da feminilidade da mulher. Exatamente. Ela perder essa identificação. Da feminilidade, da sexualidade da mulher. Né? Da sensualidade. Da sensualidade. Então, você
perde isso se perde. Isso aí pro perfil psicológico dessa mulher fica totalmente alterado. Que já foi comprovado várias vezes, doutor Carlos, que o psicológico interfere muito no processo de cura. Se a mulher está abalada psicologicamente, esteticamente, a cura para ela vai ser muito mais difícil, né? Não, exatamente. E por isso esses estímulos, apesar de existirem centros com rastreamento organizado, esses rastreamento oportunístico, por exemplo, ele também tem que funcionar. Uma coisa ligada à outra. Se ele funcionar, não importa se ele não é feito através de uma central reguladora, tá? De uma carta convite. Mas se todas as mulheres tiverem consciência, pelo menos agora, nós estamos no mês de outubro, né? O mês que bate nessa tecla. O mês que bate e que todos entram nessa campanha. Os monumentos, de uma maneira geral, Cristo. Em todos os países, em alguns estados, eles se iluminam, né? Na cor rosa, entendeu? Isso é um chamamento. E eu digo que a gente não tem um outubro rosa, entendeu? Essa época é a época do outubro rosa, do novembro rosa e do dezembro rosa. Agora, o importante é que todos esses meses sejam rosa, porque aí a gente tem realmente o aspecto preventivo, entendeu? E o aspecto de rastreio e prevenção, né? E esperamos que também de tratamento. Perfeito. Doutor Carlos, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho, que eu queria passar aqui para o nosso telespectador, para quem está acompanhando a gente, um vídeo da própria RadMed falando um pouco do trabalho, principalmente com a questão da mamografia, e dizer que eu não sou um monumento, sabe, doutor Carlos, mas eu vim de rosa hoje em homenagem ao nosso tema. Perfeito. A camisa foi escolhida propositalmente. Vou pedir ao Fred, nosso amigo, para soltar o vídeo aí, daqui a pouco a gente volta. Assiste aí, confere com a gente, por favor. Dou o conceito em exames de mamografia com a mamografia digital com tomossíntese. E é mais uma vez pioneira com a mamografia com tomossíntese mais compressores curvos, que se adaptam ao formato da mama, reduzindo a compressão, mais conforto, maior qualidade de imagem e resultados muito mais precisos, o que há de mais moderno, além de dispositivo de biópsia computadorizada e tridimensional. RadMed, sempre à frente. Um número aqui. Bom, tá aí, ó. A gente acabou de assistir aí agora o VT da RadMed falando sobre o aparelho de mamografia. Vou aproveitar o tema, o ensejo, para falar com o senhor o seguinte, doutor Carlos. Eu tenho uma outra pergunta que diz o seguinte: é óbvio que com o avanço da tecnologia, de uma maneira geral, a medicina não deixou de acompanhar esse processo. Muita novidade foi sendo trazida. O senhor falou aí, né, que é óbvio que aumentaram os números de identificação de câncer. Claro, aumentou o número de diagnóstico, o número de exame, o número de busca pela informação. E é natural que esse número seja identificado como um aumento, que de repente nem aconteceu, mas houve a identificação aumentada. Assim, para nós, leigos, né, leigos que eu falo, é o público de uma maneira geral, a mamografia é o exame mais conhecido para se identificar, até de forma precoce, a questão do câncer de mama. Mas esse exame sozinho, ele é suficiente ou ele precisa de algum outro complemento? Como vou dar um exemplo. Quando a gente está com algum problema de ordem respiratória, a gente faz raio-x do pulmão, de repente vai para uma tomografia, vai para uma ressonância, vai para outros aparelhos que não só radiografia. Antigamente era só radiografia, né? Já dizia alguma coisa. Exato. Hoje a tecnologia avançou. Isso se aplica também na questão do câncer. Além da mamografia, existem outros exames complementares, até mesmo para direcionar para o tratamento correto daquele tratamento? Daquele câncer? Veja bem, a mamografia hoje é o padrão ouro de rastreamento, né, de prevenção contra o câncer de mama, tá? Mas a mamografia, em determinadas situações, ela não é só, tá? Você tem os casos das pacientes com mamas densas, tá? Tem um volume de tecido glandular exuberante e que por baixo desse tecido glandular podem existir algumas alterações que a mamografia não consegue visualizar. Tá? Então aí nós temos o quê? Nós temos que abrir, vamos dizer assim, abrir uma janela. Né? Então nós temos o ultrassom, que pode ajudar muito e ajuda muito. Nos casos de mamas densas, mamografia, ultrassonografia,
tá? Perfeito. Esses exames normalmente são conjuntos, tá? Em casos São de complementares, né? Um ajuda o outro. um ajuda ao outro, né? Mas essas mulheres com mamas densas devem fazer sempre mamografia ou ultrassonografia, porque um exame complementa o outro. Por exemplo, as microcalcificações, a ultrassom não vai ver, que é um fator Um vai identificar uma coisa e o outro vai identificar outra. Né? O ultrassom não vai ver, a ressonância magnética também não vai ver, tá? E está lá estampado na mamografia. Né? Então, agora, alguns nódulos, por exemplo, não são perceptíveis à mamografia, são vistos no ultrassom. E o ultrassom serve também para diferenciar um nódulo benigno ou maligno. Aquele nódulo que é um cisto, que é uma bolinha de água, tá? Daquele nódulo denso e irregular, com todas as características de câncer. Tá? Por exemplo, outra situação são aquelas mulheres que têm predisposição genética ao câncer de mama, que devem ser avaliadas, entendeu? Que têm parentes de primeiro grau, né, com câncer de ovário, com BRCA1, BRCA2, que são alterações genéticas, mutações genéticas, que devem ser avaliadas 10 anos antes. Né? Então, existem condições, a mamografia a partir dos 40 anos. Tá? Mas existem condições clínicas, tá? E que impõem esse rastreio 10 anos antes. Sim. Tá? Pode contribuir, né? Pode ajudar. A mamografia em si passa a ser suplementar. Perfeito. Por quê? Porque determinadas alterações não serão vistas na mamografia. No ultrassom, às vezes também não. O ideal para essas pacientes é ressonância magnética, que são as pacientes que se enquadram na faixa jovem, mais jovem, tá? Ressonância magnética e aí sim a mamografia suplementar, tá? Passa a ser um exame complementar, suplementar, onde a ressonância faz todo o propósito como exame inicial. Perfeito. Doutor Carlos, a sua especialidade é radiologia, né? É a radiologia. Identificação de diagnóstico por imagem, mas é natural que em função até do desenvolvimento do seu trabalho ali, o senhor tem uma relação muito próxima com a mastologia ali, com a ginecologia. E eu fazendo um paralelo com o homem, por exemplo, com a questão do câncer de próstata, né? Sim. Muitas vezes os médicos que são urologistas, eu acho, que cuidam dessa área, eles dizem que é realmente isso. O homem deve fazer o exame com 40 anos de idade, mas se ele puder com 10 anos antes fazer alguma identificação, algum rastreio, tem algum paralelo com essa questão que o senhor acabou de falar? De repente, com um pouco de antecedência, a mulher fazer a mamografia para tentar antecipar? Não, é diferente. É diferente, né? Não tem nenhuma relação direta com isso, não. Eu quis fazer um paralelo só para uma questão de direta, orientação. Em termos de próstata, ele tem a fase certa, o tempo certo para fazer seus exames. De maturação, de tudo. E aquele exame que o pessoal chamava de Papa Nicolau, aquele é feito? Aquele é orientado ainda a fazer? Câncer de colo de útero, né? É para colo de útero, Para colo de útero. Como é que é o nome daquele exame, daquele autoexame que as mulheres faziam, de levantar o braço e, e tocar o próprio mama? Isso daí também é importante, né? Eu acho que são os sinais de câncer de mama, né? Isso é importante. Existem algumas correntes que dizem que isso caiu em desuso, né? Mas eu particularmente, veja bem, eu não estou entrando, eu sou radiologista, né, mas a gente não estou entrando em outra área, né, que é da mastologia. E como você falou, eu acho que hoje, em relação de câncer de mama, isso é multidisciplinar. É o radiologista, o mastologista, o patologista. Está me entendendo? Entendi. Então, é importante que isso seja uma ação multidisciplinar, até mesmo para o bem de todas as pacientes, né? Entendi. Porque ela tem uma interação de todos, então facilitando exatamente o tratamento dela. Certo. Né? Mas o autoexame das mamas, ele pode ser feito no chuveiro, ele pode ser feito de frente para o espelho, entendeu? Inclusive havia comerciais de TV antigamente que falavam que orienta do governo mesmo, do Ministério de Saúde, faça o seu autoexame. Faça o seu autoexame, porque isso é importante, porque às vezes o que acontece é o seguinte, a paciente vem fazer o seu exame e ela fala assim, olha, eu senti algo aqui, e ela aponta para você. Ela tem um carocinho na mama,
né? A pele está vermelha, a pele está como se fosse uma casquinha de laranja, entendeu? Esse mamilo está retraído, tá? Vários sinais, né? Esse mamilo está retraído, então está saindo secreção no mamilo, tá? Secreção sanguinolenta ou secreção tipo água de rocha são secreções preocupantes. Tá? Secreção esverdeada já é secreção cística, de alteração cística da mama, né? Alteração funcional benigna da mama, que a gente chama. Entendi. Mas esse autoexame é uma coisa bem colocada por você, entendeu? Eu acho que toda mulher deve fazer, entendeu? Toda mulher deve fazer no período após a sua menstruação, como a mamografia também deve ser feita a partir do 8º dia pós-menstruar. Por quê? Porque ela já deixou de ter aquela carga hormonal que deixa a mama mais túrgida, mais dolorida, né? Então, esse autoexame deve ser feito, né? E importante que toda mulher ela tenha um dia certo para fazer o seu autoexame. Aquela mulher que não menstrua mais, ela deve marcar no seu calendário aquela data do mês que ela vai fazer o seu autoexame, entendeu? Isso é importante. Que ela perde a referência da menstruação. Exatamente, mas ela deve colocar uma data no seu calendário. Bom, hoje eu vou fazer meu autoexame. Entendeu? Que seja todo dia 15, todo dia 20, mas ela vai fazer isso. Ela vai fazer o seu autoexame. Isso é importante porque isso são sinais, entendeu? Agora, lógico que isso ajuda bastante. Entendi. Pode ser um câncer avançado? Pode. Não tem como diagnosticar só no toque, mas tem como diagnosticar. Pelo menos tem como ajudar. Exatamente, isso ajuda, são sinais indiretos. Né? E doutor Carlos, assim, nós somos homens, difícil da gente pontuar, mas a gente tem relação constante com mulheres, seja nossa mãe, nossa irmã, nossa esposa, nossa filha. E logo vem a nossa lembrança que a mamografia é um exame dolorido, é um exame que machuca, que aperta o seio, que incomoda. Mas hoje, até mesmo aqui no nosso VT, que a gente passou agora há pouco, da RadMed, a gente viu que existem novos aparelhos hoje, modernos, aparelhos que se adaptaram a outra realidade. Inclusive, é citado no VT de aparelhos que se moldam ao desenho da mama para garantir um maior conforto para esse momento do exame, né? Que na nossa lembrança vem como uma coisa dolorida, incômoda, e hoje não é desse jeito mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, discorresse para a gente sobre um determinado tema, que é o que a RadMed hoje oferece em termos de qualidade, de precisão dos exames e desse conforto, para a mulher entender que eu vou ter que fazer aquela mamografia troço enjoado, entrar naquela máquina, aquele negócio que aperta meu peito e dói. E hoje não é bem assim que funciona. Como é que está hoje esse aparelho disponibilizado lá na RadMed hoje para essas pacientes? Quais são as novas tecnologias, o índice de precisão desse material? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Veja bem, eu tenho orgulho de dizer que a gente, em todo esse tempo de existência, a gente vem acompanhando e investindo em novas tecnologias. Né? Hoje nós temos, para você ter ideia, hoje nós temos um equipamento na RadMed que é um equipamento que é a menina dos olhos de qualquer mastologista, é a menina dos olhos de qualquer radiologista, tá? É o equipamento mais preciso e um dos, eu gostaria de dizer o melhor equipamento que existe hoje no mercado mundial, não é no mercado nacional. Entendi. Não, no mercado mundial, tá? Então, em termos de só voltando um pouquinho aqui, a dor a que você refere, tem mulheres que são extremamente sensíveis, tá? E realmente é um desconforto muito grande, tá? Mas é preciso lembrar essa paciente que esse desconforto salva a vida, tá? Esse desconforto é importante. E é apenas um minutinho de desconforto. Que pode salvar a sua vida toda. Pode salvar a sua vida. E dá para segurar um pouquinho. Quer dizer, aquela ainda coisa... existe um incômodozinho, mas dependendo da sensibilidade da mulher. Dependendo da sensibilidade da mulher. Existe uma variação enorme. Cada mulher sente de uma forma diferente, né? Então, mas lembrando que pior que seja esse
estímulo doloroso propiciado pela mamografia, ele salva a vida. Tá? E o fato de dizer que eu vou fazer a sua mamografia e não vai ter dor, isso é mentira. Tá? Não existe compressão de mama que não cause desconforto. Tá? Mas existem sim equipamentos que têm compressão automatizada. Tá? Existe um peso e a mama contribui para quê? A mama contribui para informar o equipamento que chega e já comprimiu a minha mama. Tá? O máximo que ela poderia aguentar. O máximo que ela a poderia densidade aguentar, mamária é essa. Entendeu? Então, ali no display do equipamento, acende uma luz verde. Está pronto. Entendeu? Então, é aquela carga de compressão. Porque se eu fizer uma compressão menor nessa mama, ou melhor, eu vou ser bonzinho. Não, vamos lá que eu vou ser bonzinho com a senhora, eu vou fazer uma compressão naquilo que a senhora suporta. Aí eu não tenho o equilíbrio dos tecidos, eu não espraio os tecidos da forma como devo espraiar ou como devo dissociar aquele tecido. Entende? Então, é aquela necessário coisa, aquele esmagamentozinho ali. É necessário para que você possa espraiar aquele tecido e ter a visualização entre os diversos componentes do tecido mamário, para que você possa identificar uma patologia. Agora, além da compressão automatizada, por exemplo, nós trouxemos já desde o ano passado, retrasado, tá, o compressor curvo. Esse aparelho que eu queria que o senhor falasse um pouco. Os equipamentos têm um compressor que ele é reto, né? Ele é chapado. Então, a mama tem um aspecto mais curvo. Mais arredondado, então, isso. Ele encosta na mama e comprime. Tá? Os compressores curvos que nós trouxemos, nós fizemos inclusive, colocamos na televisão para que as pessoas pudessem ver, né? Entendeu? Como se fossem bolinhas, né? E esses compressores abraçam a mama. Comprime da mesma forma, mas abraçando... da mesma forma, abraçando a mama e comprimindo, isso reduz a sensação dolorosa da mama. Tá? Então, isso dá um conforto maior. Dá um conforto maior. Isso traz um conforto maior. Isso, só o nosso equipamento, o equipamento da Hologic, o equipamento Dimension, tem esse tipo de acessório e que traz um conforto e um bem-estar para a paciente muito grande. Tá? Então, isso não deixa de ser um diferencial, né, doutor Carlos? Não, eu acho que é todo um diferencial. Todo um diferencial, tá? Né? Eu acho que é todo um diferencial. E nós fizemos assim que nós implantamos, entendeu, a utilização desses compressores curvos, nós procuramos saber o índice de satisfação das pacientes. Entendeu? E todas elas foram unânimes em dizer que a sensação dolorosa, poxa vida, foi maravilhoso fazer a mamografia. Uma coisa boa, né? Então isso traz, para a gente é uma satisfação muito grande, para a gente estar contribuindo com uma causa que é extremamente importante. Lógico. Tá? Não é o lado comercial da coisa. Existe um lado comercial e existe o lado de satisfação profissional. Sim. E é dentro dessa satisfação profissional que a gente rege o nosso dia a dia dentro da RadMed, trazendo, investindo, fazendo de tudo aquilo que a gente... Gerar uma experiência satisfatória do seu exatamente. público, né? A gente procura trazer, exatamente, oferecer aquilo que há de melhor. E realmente hoje eu tenho a grata satisfação que dentro da RadMed a gente tem o que há de melhor. Que bom, isso é ótimo. Eu tenho orgulho de dizer isso, tenho satisfação de dizer isso. Tem que ter esse orgulho, né? Tem que ter esse orgulho. Tem que ter esse orgulho. Mas é isso mesmo, porque a gente não está aqui falando de nenhuma outra empresa que trabalha com diagnóstico por imagem. A gente sabe que tem outras empresas na cidade, no estado, no Brasil, mas a gente vê que a RadMed tem esse cuidado, né? A gente observa, eu já fiz exames outros, né? Não câncer de mama, já fiz exames na RadMed, familiares já foram várias vezes. E a experiência sempre é essa. Isso é muito válido, isso é muito importante. Eu acho que essa é a melhor propaganda que a gente pode ter da nossa empresa, né? Com certeza. Quando a gente vê a satisfação do nosso cliente. Não só a satisfação, mas quando o cliente enxerga na gente
o cuidado que a gente tem com ele, né? Perfeito. O preparo, né? Pô, eu sou bem tratado, eu sou único quando eu vou ali. No caso das mulheres, eu sou única, né? Isso massageia o ego, né? Não é? Opa, Mas é. A satisfação é essa, E né? o aparelho poderia ser o mesmo, né? O compressor poderia ser o achatado, não ia mudar nada. O diagnóstico, o resultado ia ser o mesmo. Mas é uma preocupação com a zona de conforto daquele paciente, daquela paciente, né? Gerar uma sensação melhor. Doutor Carlos, já caminhando para o nosso término do nosso bate-papo, que embora eu acho que a gente tenha muita coisa para conversar ainda, mas para não ficar uma coisa muito cansativa, muito longa, eu gostaria apenas que o senhor colocasse para a gente aqui, apontasse algumas recomendações, orientações que são normalmente promovidas, são normalmente divulgadas por entidades ligadas à radiologia como um todo, a Sociedade Brasileira de Radiologia ou a Organização Mundial de Saúde. Quais são as principais recomendações e orientações dessas entidades para que sejam promovidos realmente a questão do diagnóstico precoce e o tratamento precoce e adequado, como a gente falou, né? Não adianta ter o diagnóstico se não ter o tratamento e vice-versa. E vice-versa. Como que esses órgãos, o senhor pode falar inclusive em nível mundial, nível regional, mas como esses órgãos orientam, quais são essas recomendações, o que o senhor pontuaria, o que o senhor deixaria de uma mensagem aqui para a gente hoje? Veja bem, isso oscila um pouco. Algumas escolas falam em fazer o rastreamento mamográfico de 2 em 2 anos. Tá? Existem algumas correntes que falam até de 3 em 3 anos. Tá? O Instituto Nacional do Câncer recomenda 40 a 69 anos de 2 em 2 anos. Agora, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASCO, a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda que mulheres a partir dos 40, 69 anos façam a sua mamografia anualmente. Isso é importante. Entendi. Porque existe uma coisa também que a gente deve ressaltar, que são os carcinomas de intervalo. Tá? Esses carcinomas de intervalo é aquele câncer que que a mulher fica aterrorizada, né? Vamos dizer assim. Ela fez a mamografia e ela sente alguma coisa ou ela repete essa mamografia antes de completar o período anual e está estabelecido um câncer. Entendeu? Isso que a gente chama de carcinoma de intervalo. Né? Nesse ato aí, de repente, surge um carcinoma ali que não era previsto. Aqueles cânceres de uma evolução mais rápida e tudo mais. Né? Então, a recomendação de fazer anualmente é importante. Tá? Abaixo dos 40 anos, para pacientes que tenham um histórico de familiar com câncer de ovário antes do primeiro ano, com alterações mutacionais genéticas, né, ligada ao gene BRCA1, BRCA2 e outras síndromes genéticas, né, isso deve começar a rastrear 10 anos antes. 10 anos antes. Tá? Pacientes que tiveram radiação torácica deve começar antes dos 30 anos. Entendi. Devem começar a fazer o seu rastreamento 8 anos após. Tá? 8 anos após. A radioterapia. 8 anos após a última sessão. A última sessão. Né? Então, isso é importante. E pacientes após os 70 anos, tá? A gente ainda segue uma expectativa, isso é individualizado. Tá? Pacientes com idade mais avançada, nós temos cânceres com 79, 80, 81 anos de idade, a gente faz diagnóstico de câncer. Agora, quando parar o rastreamento? Tá? Quando parar o rastreamento? As mulheres com uma expectativa de vida, vamos dizer, de mais de 10 anos, esse estadiamento deve continuar. Tá? Agora, vamos parar o estadiamento em mulheres que não têm uma expectativa menor, que têm a comorbidade, que você indicações, né? Comorbidade que impeçam um tratamento. Entendi. Tá? Que sejam restritivos a isso. Tá? Então, por que você vai fazer diagnóstico, vai tratar, entendeu? Uma paciente que não tem a menor possibilidade, que tem
comorbidades contraindicam isso aí. Nossa. Então, isso é mais difícil, né? Isso é mais difícil. E aí essas mulheres, você aborda a continuidade do processo de rastreio, de investigação do câncer de mama. E, consequentemente, colhe a consequência disso, né? Colher a consequência eu acho muito relativo. Existem cânceres diagnosticados que eles levam muito tempo para causar algum estrago. Outros que têm uma evolução mais rápida, mais agressiva. Entendeu? Então, às vezes, você descobre um câncer numa mulher de 89 anos de idade, por exemplo, e qual a perspectiva de vida dela? Aí vai mais do mastologista, né? Aí vem um mastologista avaliar se vale a pena e ver qual a conduta que ele vai traçar, se vale a pena, né? Então existe todo um contexto nisso aí. Com certeza. Dr. Carlos Mário, eu quero agradecer imensamente mais uma vez a sua presença aqui conosco. Como eu disse, a gente tem muito assunto ainda para tratar. Acho que a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero recebê-lo mais vezes aqui no nosso SaúdeCast. O senhor é um parceiro da revista Saúde Press, segundo o Edmar, desde o primeiro número, né? Está sempre ali com a gente. Verdade. É um parceiro não só na questão publicitária, mas na questão de artigos, de material de extrema relevância, como, por exemplo, nessa última edição nossa aqui, nós temos um artigo falando do Outubro Rosa. A revista deve ter chegado aí para você, está nas principais clínicas, consultórios e nos espaços relacionados à saúde, condomínios da nossa cidade. E aqui dentro dessa revista, dessa edição que saiu agora em outubro, nós temos aí um material muito interessante sobre o Outubro Rosa com o Dr. Carlos Mário. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Dr. Carlos, dizer que a SaúdeCast e a Saúde Press estão de portas abertas, disponíveis sempre que o senhor precisar. Traremos outros temas ligados à radiologia, se Deus quiser, aqui para o nosso programa, para a gente apresentar mais do que pode oferecer a RadMed. Você que está acompanhando a gente deve ter visto que ao longo do nosso programa, alguns QR Codes foram sendo passados aqui embaixo, dentre eles o da RadMed, que direciona você para o site da RadMed para maiores informações, para saber como ir à RadMed, como poder fazer os seus exames. Se precisar bater um papo com os profissionais da RadMed para identificar esse problema, também tem informação de como proceder. Também tivemos aqui os QR Codes do Estúdio Fabrício Bastos, da Agência Destaque, da Barbearia Novo de Novo. E, mais uma vez, eu reforço aqui o agradecimento à parceria do D2 Estúdios TV, que é onde a gente grava esse nosso podcast aqui, com muito carinho, com muito profissionalismo, com muito cuidado, para chegar até você o melhor de informação de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para se despedir do nosso público. Muito obrigado, foi bom estar com você, ficar com você, prazer bater esse papo. Né? Importante lembrar, né? Mais uma vez é importante lembrar, que o outubro deve ser todos os meses do ano. Perfeito, não é só no outubro, não. É outubro rosa, né? O outubro rosa deve se estender. Deve se estender por todos os meses do ano e que a conscientização, tá? No sentido de rastrear, prevenir, tratar, interromper o curso do câncer de mama e dar dignidade a toda mulher, né? É extremamente importante. Né? Então, eu queria deixar também queria deixar também algo interessante, né? Que eu torci para que acontecesse dentro do Outubro Rosa, mas infelizmente, por questões alfandegárias e burocráticas não puderam acontecer. Né? Agora, no próximo mês, já está no Brasil, né? Já está no Brasil, não pôde ser instalado agora exatamente por causa do Outubro Rosa, tá? Nós vamos instalar um outro equipamento da Hologic Dimension também, o que a gente chama de Tridimension, né? Agora com uma tecnologia ultra avançada, com inteligência artificial, com injeção de contraste na mama, que vai parear junto com a ressonância magnética, simplesmente espetacular. Né? Que maravilha. Então, isso aqui em Campos. Aqui em Campos. Vai estar chegando, a gente vai estar montando esse equipamento a partir do 1º de dezembro. Vai estar em Campos e, se Deus quiser, com mais 5 dias de montagem, a gente estará oferecendo a todas as mulheres da nossa comunidade de adjacências. Então, essa é a nossa luta em prol de algo que a gente considera melhor para todas. Aí, muito bom. Tá? O Dr. Carlos Mário acabou de deixar agora em primeira mão para a gente essa novidade. Para você que muitas vezes não tem esse entendimento, fica aqui o convite para entender que hoje nós temos qualidade
e profissionalismo de alto gabarito de grandes centros dentro da nossa cidade. A Rádio Med é um exemplo, está aí, pela preocupação. Olha, um novo aparelho chegando com toda tecnologia avançada, utilizando até a famosa inteligência artificial, que ainda para muita gente é desconhecida, mas está aí para trabalhar. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco, nos acompanhando. Fiquem atentos aos nossos novos podcasts, estamos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram da Saúde Press, tá? Na revista Saúde Press, no Instagram, que o QR Code aparece aqui do lado também para você. Nesse Instagram a gente está divulgando não só os programas do SaúdeCast, como também vamos anunciar os próximos entrevistados, assim como pessoas especiais, como o Dr. Carlos Mário. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.